Fala pessoal, Celso Fukushima aqui do canal Campeão das Finanças, o japonês mão de vaca. E eu hoje trouxe para vocês a história da minha vida. Por quê? Muita gente me pergunta, Celso, conta para mim como que é a história da tua vida? Como que você chegou aonde chegou? Da onde que você veio? Eu quero entender um pouquinho mais sobre você. Será que você pode me explicar? E aí eu acabava explicando, contando minha história e tal. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou deixar isso gravado num vídeo para as pessoas poderem consultar e saberem um pouquinho mais sobre quem eu sou, da onde eu vim e como eu cheguei até aqui. Eu sou Celso Fukushima, eu tenho 50 anos, eu sou neto de japoneses, ou seja, os meus avós que vieram do Japão e eles se fixaram residência no noroeste de São Paulo, do estado de São Paulo. Então eu nasci na cidade de Adamantina, e aí com 1 ano de idade meus pais vieram para Santo André, e onde eu fiz toda a minha infância foi em Santo André, e depois, quando eu fiquei adulto, eu me mudei para São Paulo, capital, e é onde eu estou até hoje. Eu estudei, eu sou formado em administração de empresas, sou formado também em processamento de dados, e eu tenho mestrado na área de segurança da informação pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas daqui do estado de São Paulo, que é uma entidade ligada à USP, que é a Universidade de São Paulo. Bom, e eu resolvi fazer o mestrado porque, cara, eu tinha uma paixão muito grande de dar aulas. Eu queria dar aula de qualquer jeito. E eu descobri o seguinte, para eu poder dar aula numa faculdade, eu não queria dar aula em qualquer lugar, eu queria dar aula em faculdade, era esse o meu sonho. E eu descobri que para eu dar aula em faculdade, eu tinha que fazer um mestrado. Então eu fui fazer o meu mestrado e depois eu fui dar aula em faculdade. E foram bons anos, eu dei aula na área de rede de computadores durante alguns anos e foi assim, uma experiência bastante gratificante, porque não era pelo dinheiro, lógico, né? Professor ganha tão mal nesse país, mas era uma delícia poder ensinar o que eu sabia na área de tecnologia para os meus alunos. Bem, e uma outra paixão que eu sempre tive na minha vida é a área de finanças pessoais e investimentos. E eu me tornei professor também nesta área. Mas voltando um pouquinho ali na minha infância, eu perdi a minha mãe muito cedo. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe ela acabou falecendo por causa de um câncer de mama. Olha só, hoje eu tenho 50, então já foram 42 anos atrás. Há 42 anos atrás, o câncer de mama matava e matava bastante. Hoje ainda mata, infelizmente. 42 anos depois, ainda mata. Mas naquela época, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande por conta dessa doença da minha mãe. Porque meu pai ele parou de trabalhar para cuidar dela. E ele ficou praticamente 1 ano sem trabalhar, só cuidando dela. Então ele torrou todas as reservas dele, vendeu casa, assim, acabou. A vida financeira dele acabou e no final a minha mãe acabou falecendo e ele se viu lá com 3 filhos, 3 crianças, né? E ele tinha que sustentá-las. Então, aquela época, nós tivemos ajuda, sim. Eu tive ajuda da minha tia, de vários tios, na verdade, né? Mas uma em especial. Um em especial me ajudou muito. Mas mesmo assim a gente passou por dificuldades financeiras. E cara, naquela época eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu nunca mais quero passar por isso. Tá? E isso entrou na minha cabeça. E quando eu tinha meus 16 anos, eu comecei a trabalhar como balconista de um depósito de materiais para construção, que inclusive era dessa minha tia, e onde eu aprendi muita coisa na área de construção civil, onde você vê, né? Faz tanto tempo, mas eu uso até hoje esses conhecimentos que eu aprendi naquela época. E depois, com 17 anos, eu já estava começando a trabalhar na área de tecnologia e um professor meu me convidou para trabalhar com ele, então eu tive meu primeiro emprego de TI. E eu comecei a ganhar com 17 anos, eu ganhava tipo 3 salários mínimos. Para mim era uma fortuna, era muito dinheiro com 17 anos ganhar 3 salários mínimos. E naquela época eu falei, cara, eu não quero mais virar pobre.
nunca mais, né? Eu não quero ficar pobre novamente. E esse era um medo que me corroía, sabe? E só que era um medo que não me paralisava, era um medo que me fazia andar para frente. Então eu comecei a buscar soluções de como que eu deveria proceder para que aquilo nunca mais acontecesse na minha vida. E aí eu descobri o seguinte: eu descobri a mágica dos juros compostos. Eu descobri que eu deveria investir o meu dinheiro, aplicar juros compostos e aquele negócio ia render. Eu descobri que eu deveria organizar as minhas finanças, organizar o meu dinheiro e que aquilo ia fazer com que eu obtivesse o meu sucesso financeiro, tá? E então começou aí essa minha jornada, essa minha paixão na área de finanças e investimentos. Eu lembro muito bem que eu tinha 17 anos, ainda com 17 anos, e eu já aplicava na Bolsa de Valores, né? Não do jeito que a gente investe hoje, né? Porque hoje a gente investe via home broker, né? Nome bonito, né? Mas é o nome de um aplicativo que você faz operações na Bolsa de Valores diretamente, né? E naquela época não tinha home broker. A única forma de você investir em ações era comprando fundo de ações. E era isso que eu fazia, eu comprava fundo de ações e ficava lá acompanhando se estava subindo a Bolsa de Valores ou descendo, né? Consumia lá os jornais para saber se era o momento de comprar ou de vender. Eu lembro que era meio doido, mas eu já fazia isso naquela época. Com 19 anos eu saí dessa empresa. Na verdade, eu fui demitido dessa empresa. Essa empresa ela tinha 600 funcionários num dia. Foi na época do plano Collor, né, no plano Collor, né, eu sei que muitos de vocês não vão se recordar porque não era da sua época, mas o plano Collor ele confiscou o dinheiro das pessoas e deixou todo mundo com 50 cruzados reais, não sei, cruzeiros, eu não sei nem qual que era a moeda na época, mas eram 50 moedas que eles tinham deixado naquela época para cada brasileiro. Aquilo destruiu a empresa. Então, nós tínhamos 600 funcionários num dia e no dia seguinte tinha só 400. Então, mandaram 200 pessoas embora. E eu fui numa dessa, né? Mas foi bom, porque eu já estava com intenções de abrir minha empresa, já estava me preparando para isso, e eu montei minha empresa. Com 19 anos eu montei a minha primeira empresa, é uma empresa na área de tecnologia, e eu conduzi essa empresa por alguns anos. Bom, com 24 anos eu consegui comprar, dar entrada pelo menos, no meu primeiro apartamento, e esse apartamento eu quitei 5 anos depois, então mais ou menos com 29 anos, mais ou menos, eu já estava quitando o meu primeiro apartamento. E eu considero até que foi rápido, né? Não é normal, não é tão normal assim as pessoas conseguirem quitar um primeiro apartamento com 29 anos. Não acho que seja a média dos brasileiros, né? Mas eu já vinha naquela pegada de investir meu dinheiro, reinvestir, e isso foi possível. Só que quando eu tinha 31 anos, aconteceu um evento que mudou radicalmente a minha vida. Mais um evento, né? Quando eu tinha 31 anos, eu tive o meu visto americano de turista negado. Eu queria visitar a minha irmã, que morava já nos Estados Unidos, e eu queria o visto para visitá-la. E o governo americano, ele negou o visto. Eu era empresário, então eu pagava, eu recolhia o meu prolabore em cima de um salário mínimo. E era isso que eu declarava no imposto de renda. Naquela época, né, gente? Paciência, minha empresa era pequenininha, né? Então era isso que eu tinha. E quando o agente do consulado americano ele me entrevistou, ele falou assim: Sr. Celso, você não pode viajar para os Estados Unidos porque você ganha muito pouco, e o governo americano tem receio que você acabe imigrando ilegalmente para lá, né? Não foi exatamente isso que ele falou, mas esse era o medo, lógico, né? E aquilo, eu falei, cara, faz muito sentido, né? Eu tive o visto negado e eu cheguei chateado em casa, mas eu falei, faz todo sentido. Por quê? Porque a empresa onde eu tô não está me dando dinheiro, né? Eu era empresário, mas não estava ganhando dinheiro. E eu realmente eu não estava feliz por conta disso. E eu falei pro meu sócio, olha, nós vamos fechar a nossa empresa. E foi isso que eu fiz. Com 32 anos eu fui lá e pumba, fechei a empresa e eu comecei a procurar emprego. E eu arrumei emprego, não demorou muito para arrumar emprego. Eu fui trabalhar de emprego numa empresa que eu trabalhei durante 13 anos mais ou menos, tá?
Bom, e, e foram assim, bons anos mesmo trabalhando nessa empresa. Mas, continuando, né, a minha trajetória, com 34 anos então eu casei com a Andrea, minha mulher, e olha só, com 35 anos aconteceu um outro fato. Eu vendi meu apartamento. O apartamento que a gente morava lá, que era nosso, tudo, eu vendi ele. E eu fui morar de aluguel. Eu falei, Andréia, nós vamos vender esse apartamento e nós vamos morar de aluguel, né? Porque naquela época o mercado financeiro estava pagando bastante nos investimentos. E eu já estava sabendo fazer operações lá em bolsa de valores, então eu estava bastante confiante. E o mercado de locação de imóveis estava muito fraco, né? O aluguel estava muito barato. E eu falei pra Andréia, né? Eu falei, meu, a gente vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, né? Vai dar certo, né? E eu sei fazer isso. A mãe dela me achou louco, né? Minha sogra. Ela não falou nada, mas eu imagino que deve ter passado pela cabeça dela. Falei, meu, onde que você vai enfiar minha filha? Você tem um apartamento, você vai vender, vai morar de aluguel, você tá louco? É um total contrassenso, não é verdade? Né? Mas foi o que eu fiz, tá? Então eu fiz esse movimento e eu te diria que foi um dos movimentos mais importantes da minha vida financeira. Não foi fácil, não. Foi legal, foi interessante, eu ganhei muito dinheiro, mas foi uma trajetória bem atribulada, né? Porque eu perdi também muito dinheiro. A gente ganhava, eu perdia, ganhava, perdia. E, cara, era uma época que eu investia, meu, era muito dinheiro. Eu investi o equivalente ao preço de um apartamento, vai. Tá? Porque eu pegava esse meu dinheiro, o dinheiro que eu usei, que eu recebi da venda desse apartamento, eu peguei esse dinheiro, eu meti todo no mercado de ações. Eu comprava e vendia ações e era assim, somas vultuosas mesmo. E ganhava, perdia, mais ganhava do que perdia. Aí teve uma época que eu tava ganhando muito dinheiro, né? Tava muito legal, eu falei, cara, tô indo bem pra caramba, né? Tá sendo muito legal. E eu tive uma grande perda. Uma perda assim que, nossa, mas sangrou, doeu pra chuchu. Hoje eu posso falar da empresa até, porque hoje já não faz a menor diferença, mas eu comprei umas ações da Braskem. A Braskem é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores. E em questão de, cara, acho que foi 2 meses e meio mais ou menos, eu perdi o equivalente a um Corolla 0 km, né? 0 km, né? E, cara, nossa, mas doeu pra caramba, né? Mas aquilo, no fundo, foi bom, porque aquilo me fez refletir, me fez ver que eu não estava com toda essa bola, que eu tinha que aprender mais, que eu tinha que fazer mais cursos. E aí eu continuei nessa minha trajetória, voltei, né? Vou fazer mais curso. E quanto mais curso eu fazia, mais eu aprendia que eu nada sabia, né? E é assim que funciona o negócio, né? Quanto mais curso você sabe, quanto mais você sabe que não sabe. É muito engraçado isso, né? Bom, continuando então essa trajetória, quando eu cheguei nos meus 40 anos, 5 anos depois, eu resolvi comprar minha casa. Mas não foi assim, eu vou comprar minha casa porque agora eu tô cheio da grana. Não foi bem assim não. Né? A história não foi assim. A história foi assim, o dono do imóvel onde eu morava, no apartamento, né, ele, olha só, eu pagava R$500 por mês para ele. E foram 5 anos pagando exatamente o mesmo valor. Porque o mercado estava ruim. Lembra que eu falei que o mercado estava ruim? O cara não podia aumentar, porque o mercado estava ruim. E eu era um bom inquilino, eu pagava adiantado, eu fazia um monte de coisa assim para agradá-lo também. Eu falava para ele, né, Sr. Arthur, né, o nome dele é Arthur. Sr. Arthur, se eu precisar de dinheiro, vem falar comigo. Aí, e aquilo dava segurança para ele. Dava segurança que ele fala, cara, eu tenho um bom inquilino. E se eu precisar de dinheiro, se eu passar algum problema, eu vou lá, peço dinheiro pra ele vai me arrumar na hora. E eu falava bem assim mesmo, Sr. Arthur, se eu vier pra mim aqui e falar, Celso, eu tô precisando de 1 ano adiantado, eu te adianto o valor.
adianto mesmo. É lógico que você vai me descontar, você vai me dar um desconto financeiro tal, por conta desse adiantamento que eu vou te dar, mas eu te dou. Aquilo dava muita segurança para ele e é por isso que ele também não queria aumentar o valor do aluguel, tá? Então, e olha só, eles falaram, Celso, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, meu Deus, ele vai aumentar o valor do aluguel, tá bom, né? Ele já estava preparado. Aí, na nossa conversa, na minha reunião com ele, ele falou, Celso, eu preciso do imóvel. Eu falei, cara, você precisa do imóvel, né? Putz, grilo, né? E agora, né? Bom, finalizou a reunião, cheguei pra Andréia. Eu falei, bom, a gente vai ter que sair daqui. Ela, como assim sair daqui? Não era só para aumentar o valor? Eu falei, não era só para aumentar o valor. A gente vai ter que sair daqui. E aí a gente começou a procurar imóvel para comprar. E a gente achou que era um momento já de compra. Eu já estava bem capitalizado, modéstia à parte, tinha muito dinheiro já, podia comprar e sem grandes problemas. Eu achei que já era o momento, a gente já estava com uma filha pequenininha e tal. Eu queria mesmo um canto meu, né? E aí a gente achou essa casa onde eu moro hoje. Eu comprei essa casa e é onde eu moro hoje até hoje. E de lá para cá, 10 anos se passaram e eu continuo fazendo meus cursos, eu continuo investindo, reinvestindo, comprando outros imóveis, imóveis de investimento, né? Aliás, imóveis de investimento. Eu vou mostrar para vocês um livro aqui que eu tenho aqui na minha biblioteca. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, vai, também. Olha só. Eu aprendi a investir em imóveis foi por meio desse livro aqui, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é um americano, né, de origem japonesa, e ele que escreveu esse livro. Isso aqui é best-seller no mundo inteiro, né? Eu tive aula pessoal com o cara, tá? Foi o máximo, assisti aula com o próprio cara, né? Esse livro aqui é o segundo livro mais importante da minha vida financeira e é o livro que me ensinou a investir em imóveis. E a minha paixão por investir em imóveis surgiu daqui. O livro mais importante da minha vida financeira é esse aqui, ó. O Segredo da Mente Milionária. Eu já mencionei para alguns de vocês que já assistiram outras vezes. É um cara chamado T. Harv Eker. O T. Harv Eker, esse aqui é o que tem autógrafo. Esse aqui é o que tem autógrafo. Esse aqui é tem aqui o autógrafo do próprio T. Harv. Eu tive o treinamento presencial com o próprio, né? Então é sensacional. E esse Speed Wealth é um livro de uma tradução em português, seria riqueza, aumentar velocidade na riqueza, alguma coisa assim, né? Uma tradução livre. É do T. Harv também, é um livro maravilhoso para quem souber falar inglês. Esse livro é gratuito, tem na internet, o T. Harv ele disponibiliza gratuitamente na internet. Tá joia? Bom, e além dos imóveis, então eu invisto também em ações, invisto também em outras empresas, tenho sociedade em outras empresas, e aí a gente vai tocando a vida. E muita gente me pergunta, mas Celso, mas você tem a tão sonhada liberdade financeira? E a minha resposta é assim, não, eu não tenho não. Ainda não atingi a minha liberdade financeira e eu te diria, né, que é mais ou menos uma opção, né, porque eu moro numa casa muito grande. E essa casa ela não é adequada para minha família. Esta casa, porque a minha família, nós somos só 3. Essa casa, ela é gigantesca para o tamanho da minha família e ela me gera muitos gastos. Então eu tenho um padrão de vida muito alto. Eu tenho um condomínio valor alto, tem IPTU valor alto, a manutenção dessa casa é muito alto, então eu tenho um padrão de vida muito alto. E esse padrão de vida muito alto, que eu te diria que é uma opção minha, porque eu poderia vender essa casa e morar numa casa menor, esse padrão de vida muito alto que me faz não ter a liberdade financeira, porque os ativos financeiros que eu tenho hoje, que vão gerando renda, praticamente pagariam aí o meu estilo de vida se eu tivesse um estilo de vida mais comportado, vamos dizer assim. Tá certo? Continuando, então, a minha história de vida. Aos 45 anos eu saí do escritório. Saí do escritório onde eu trabalhava, tinha trabalhado 13 anos, foram bons anos e tal, mas eu
resolvi, falei, cara, eu quero voltar a empreender, é isso que está no meu sangue, ser dono do meu próprio nariz. Eu voltei a empreender. E ao longo dessa jornada, eu falei para vocês, foram inúmeros cursos, né? Inúmeros cursos, tanto na parte de investimentos como finanças e tal, mas também na parte de empreendedorismo e também na parte de desenvolvimento pessoal. E na parte de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, eu tive um dos treinamentos, foi muito interessante, porque a gente estava numa dinâmica lá, numa parte do treinamento, que a gente tinha que falar sobre a missão de vida. E para falar sobre a missão de vida, eu tinha que falar sobre o que as pessoas vinham perguntar para mim. E o que as pessoas vinham perguntar para mim eram basicamente duas coisas: tecnologia e finanças. Finanças e investimentos. Cara, e aquilo me caiu, sabe? Eu tive aquele meu momento ahá. Já ouviu falar? Momento ahá, naquela hora que pumba, cai a ficha. Eu falei, cara, eu posso ensinar isso. Aquilo nunca tinha me ocorrido. Porque existe um negócio chamado a maldição do conhecimento. Eu não sei se você já ouviu falar maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Sabe aquela coisa que você desde pequeno você sabe fazer? Porque você gosta de fazer? Você sempre procurou fazer, desde pequenininho você estava lá, quero saber como é que faz, quero aprender. Você lê os artigos, lê os livros por prazer e não por obrigação. Era isso que eu fazia na parte de finanças e investimentos. Então, e o que é a maldição do conhecimento? A maldição do conhecimento é o seguinte: eu tenho tanto conhecimento nessa área que eu não me sentia capaz de ensinar. Por que eu não me sentia capaz de ensinar? Porque para mim era tão fácil, que era ridículo eu ensinar isso. Porque eu falava assim, cara, eu não vou ensinar isso. Isso é muito fácil. Isso qualquer um sabe. Cara. Se não souber, pega um vídeo aí na internet aí e aprende. Acabou. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Por quê? Porque eu comecei a perguntar para as pessoas. Eu falei, escuta, aonde que você... Depois desse treinamento, né? Eu comecei a perguntar para as pessoas, escuta, aonde que você investe seu dinheiro? E aí as pessoas respondiam, poupança. Eu falei, poupança? Como assim? Como assim poupança? Tá doido? Né? Aí tinha um ou outro, não, investe em título público. Pô, que legal, em título público. E como é que você faz? Aí eu compro e espero no vencimento, resgato no vencimento. Porque não é assim que faz? Lógico que não. Título público a gente compra na data certa e a gente vende na data certa. Sempre foi assim pra mim. Não é assim pra você? Não, não é assim. Aí eu falo, cara, tá errado, né? Não é assim que você compra e vende título público. Não é só título público, renda fixa. Trabalhar com renda fixa, você precisa comprar na época certa e vender na época certa. E troca de papel. Na época certa, por outro, na época certa. É assim que funciona. Você quer rentabilizar? É assim que funciona. Bom, enfim, continuando, olha só. Aí teve uma notícia derradeira que aconteceu na minha vida. Um dia eu estava assistindo, ela estava jantando com a minha mulher, e a gente assistindo lá o Jornal Nacional, e na época tinha uma televisão na nossa cozinha, né? Hoje até tem, mas a gente não liga, na hora do jantar não liga mais. Aliás, televisão a gente praticamente aboliu da nossa vida, tá? E olha só, naquele dia, o William Bonner, ele estava no Jornal Nacional, e ele falou assim, 51% das famílias brasileiras estão endividadas. Cara, aquilo, eu falei, meu Deus do céu, sabe, não é possível. Aquilo me deixou muito triste, porque não era, aquilo arrasa famílias, aquilo destrói uma família, aquilo destrói um pai, cara, destrói os sonhos de uma criança, eu não sei, cara, mas não dá, realmente não dá. Não dá pra não ter dinheiro, né? A pessoa se endivida por um motivo só. Ela se endivida por falta de conhecimento. Falta de educação financeira. E olha só, não é culpa delas.
Por que não é culpa delas? Porque elas não tiveram, elas não receberam esse conhecimento. Os pais não ensinaram. E não é culpa dos pais, porque os pais também não tinham. Porque os pais dos pais não tinham esse conhecimento. Como é que ia passar uma coisa que você não tem conhecimento? Isso não é ensinado, não. Desculpa, isso não é ensinado nas escolas. Então não podia ser assim. Isso tinha que ser mudado. E aí eu falei, eu vou mudar essa situação. Eu posso fazer um Brasil melhor. Eu realmente decidi. Nossa, que atitude altruísta, Celso, né? Mas, cara, eu posso me sentir um privilegiado. Deus realmente me deu muito conhecimento, muita capacidade de aprendizado. Então eu preciso de alguma forma retribuir à sociedade todo esse conhecimento que eu tenho, porque, cara, a vida passa, entendeu? A vida passa. E qual que é o seu legado? Né? Outro dia eu estava assistindo o Mário Sérgio Cortella. Qual que é o seu legado? Qual é o seu legado? Cara, eu quero deixar alguma coisa de útil para esse país. Eu quero deixar alguma coisa de útil para as próximas gerações. E faltar dinheiro em 51% das famílias brasileiras, isso já foi alguns anos atrás, hoje em dia eu não sei mais se esse percentual é assim mesmo. Mas na hora que falta dinheiro, começa a faltar dignidade. Entende? Faltou dinheiro, falta comida, falta roupa, falta moradia. E aí, como que as pessoas vão se tornar melhores? Hoje eu estou numa pegada muito de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento emocional, de uma nova consciência do planeta, sabe? Então a gente fala muito de voluntariado, a gente fala muito de ajudar o próximo, mas sem dinheiro a gente não consegue partir para esse nível. E esse eu acredito que é um dos problemas do nosso país. A falta de dinheiro faz com que nós não possamos pensar em nos tornarmos pessoas melhores, entendeu? Lógico, dá para se tornar uma pessoa melhor sem dinheiro? Dá também, mas dinheiro ajuda pra caramba. Dinheiro não é tudo? Não, não é tudo não. Não é tudo, mas é bastante coisa, tá? Bastante coisa. Então, como eu tenho esse conhecimento, eu preciso passar esse conhecimento para as pessoas. Eu preciso passar esse conhecimento para as pessoas. E então eu me tornei um professor de finanças e investimentos. Eventualmente, a gente faz este tipo de treinamento de forma gratuita. A gente faz palestras, eventos e a gente acaba divulgando de forma gratuita. Então, por exemplo, nesse canal eu divulgo, eu ensino, as pessoas querem aprender, vem no meu canal, aprende. Cara, eu ensino tudo, eu não tenho por que ficar escondendo as informações, eu quero um Brasil melhor, eu quero que vocês aprendam a investir o dinheiro de vocês, eu quero que vocês aprendam a ter um melhor controle das suas finanças, porque assim eu acredito que o Brasil vai se tornar melhor. Então, no canal Campeão das Finanças, você tem material gratuito para você poder se aprimorar, se conhecer e tal, e ganhar mais dinheiro efetivamente, tá? Eu também sou professor de uma ONG aqui em São Paulo chamada Bem Gasto. Essa ONG a gente dá aula presencial para alunos que queiram aprender sobre finanças e sobre investimentos. E é voluntariado, então a gente dá aula de graça para esse pessoal todo, tá? E eu tenho o meu curso online, eu tenho o meu curso presencial, que eu dou o curso mesmo, aí é o pessoal que está mais focado, quer aprender de forma séria mesmo, então o cara vai lá, faz a matrícula, vai lá presencialmente, vai lá, faz o curso. Né? E eu tenho também agora esse curso, esse treinamento, ele está se transformando em online. Eu fiz uma primeira turma online e a experiência foi muito legal, porque eu tive alunos dos Estados Unidos, eu tive aluno de Brasília, de Campinas, né? Interior de São Paulo, outros estados fora do país. Então, isso me fez, sabe, falei, cara, eu posso levar esse conhecimento de forma online para o Brasil todo, né? Então, o online realmente ele é muito útil, tá?
Bem, eu acho que, finalizando, né, essa minha história, essa é uma trajetória de muitos anos, e ao longo dessa trajetória eu venho praticando uma coisa que me ensinaram, assim, uma filosofia que eu falei, cara, eu preciso fazer isso, né? Não sei nem se me ensinaram ou se eu intuí isso, mas eu acho que na vida a gente tem que aprender e ensinar, aprender e ensinar, aprender e ensinar, entendeu? Então você aprende um pouquinho e depois ensina, ensina, ensina. E o processo de aprendizado é um processo assim. Você aprende um pouquinho, aí esquece, esquece, esquece. Aí aprende mais um pouquinho, aí esquece, esquece, esquece. Aí aprende mais um pouquinho e esquece, esquece, esquece. Nesse processo de aprender a esquecer, você acaba aprendendo de novo coisas que você já tinha aprendido. Porque é assim que funciona. Então, sempre melhor, sempre um pouquinho a mais. Tá? Esse é o processo de aprendizado. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar. Porque no momento em que eu ensino outra pessoa, além de eu ajudar essa pessoa, ocorre um fenômeno, um efeito colateral bastante importante e curioso. Eu ensino, mas eu aprendo. Porque aquele assunto que eu vou ensinar para ele, eu preciso dominar. Eu preciso dominar. Então, para eu ensinar uma pessoa, eu preciso preparar uma aula. Na preparação, eu vou lá, revejo os conceitos, sabe, fundamentos, eu vou falar, é assim, assim, assim. Então, eu estou aprendendo naquele momento. E aí eu vou lá, ensino essa pessoa, e na hora que eu estou ensinando, eu automaticamente eu vou gravando no meu inconsciente tudo que eu vou ensinando para essa pessoa, e aquilo vai entrando de forma no meu subconsciente, então eu naturalmente aprendo. Então, essa filosofia de vida, aprenda e ensine. Aprenda e ensine. É a filosofia AEDA, né, que é um acrônimo, né, que são as iniciais de AEDA, que é aprenda e ensine, aprenda e ensine, e o DA significa entre uma coisa e outra, você distribui amor. Tá certo? Bem, é assim que eu cheguei até aqui, aonde eu estou hoje. Eu espero que você tenha realmente gostado desse meu vídeo, e eu espero que essa história ela sirva de inspiração para você ou para alguém que você ama, para o seu filho, para o seu sobrinho, seja lá quem for, para que mais e mais pessoas possam obter esse conhecimento e não passem mais pelo perrengue financeiro de faltar dinheiro, de faltar comida, de faltar... enfim, vocês sabem o que é. Tá? Então, assine o canal, dá um joinha, ative o sininho, vocês sabem tudo que você tem que fazer, divulgue esse canal para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.